falando de maneira muito calma e ponderada, e sem nenhuma pressa e sem nenhuma intenção de necessariamente cumprir todos aqueles pontos que eu coloquei nos tópicos, porque esse tema não é tão fácil assim, né? Quando você tenta introduzir o pensamento de um autor muito profundo, como é o caso de Lewis Strauss, é preciso dar uns 3 passos para trás para conseguir, se a gente conseguir, dar uma ideia da atmosfera intelectual em que esse autor trabalhou, quais foram os problemas principais que ele enxergou e por que essas questões que ele trouxe são relevantes para nós. A infância do Lee Strauss e a sua juventude se passaram num mundo muito diferente do nosso, sabe? Num mundo que a gente precisa fazer um esforço imaginativo para conseguir reconstruir. Existe um livro do Stefan Zweig, escritor austríaco, que inclusive veio para o Brasil, né? Passou um tempo aqui no Brasil, na época que ele fugiu dos nazistas, né? Ele era austríaco e tinha ascendência judaica e veio para o Brasil fugido e passou um tempo aqui, acabou até se suicidando no Brasil. E foi um grande, grande escritor, né? Um grande literato e um grande memorialista. E ele escreveu um livro intitulado O Mundo que Eu Vi. Esse O Mundo que Eu Vi é um conjunto de memórias do Stefan Zweig, relembrando as grandes figuras da época dele e como era o mundo que ele viu. O mundo que Stefan Zweig viu é um mundo muito parecido com aquele que Lewis Strauss viu e no qual ele viveu. Então, a gente está falando ali de um autor que nasce no finalzinho do século XIX, numa cidade da Alemanha chamada Kirchheim, e ele passa a sua juventude, início da idade adulta, na Alemanha, e aí a gente está falando ali da década de 10, a década de 20, até a década de 30. Portanto, naquela ambiência intelectual da Primeira Guerra Mundial, do início da Revolução de 17, ainda muito próximo da maneira, né, como a cultura burguesa, a cultura das elites políticas, econômicas, financeiras da burguesia existia. Então, a formação do Lewis Strauss é uma formação que é muito distante da nossa, né? Para vocês terem uma ideia, muito cedo o Lewis Strauss teve contato com toda a grande literatura filosófica, toda a grande literatura romanesca, né, de então. Mas é muito jovem, ele leu Nietzsche, leu Platão, leu Aristóteles, leu Kant, leu Weber, autores que para a gente são distantes. Então, se a gente vai ler um desses autores, a gente precisa fazer um esforço de se colocar, né, na posição de alguém que não conhece os autores e tentar acessar o pensamento deles de alguma maneira. E para o Lewis Strauss, não. Tudo isso era muito vivo, tudo isso estava no veio da sua cultura. Ele viveu na Alemanha, se interessou por filosofia muito cedo e escreveu uma dissertação sob orientação do seu professor Ernest Cassirer, e essa dissertação tinha como tema a filosofia de Jacob. O Friedrich Jacob é um pensador da época do Iluminismo e que foi um dos pensadores daquela corrente intelectual que mais tarde seria designada como contra-iluminismo. Essa é uma designação do Isaiah Berlin, num famosíssimo ensaio que o Isaiah Berlin escreveu a respeito do contra-iluminismo. O contra-iluminismo era um movimento antagônico às ideias do iluminismo que floresceu no próprio período histórico do iluminismo. Ou seja, os primeiros antagonismos ao iluminismo se deram na própria época do iluminismo. E pensadores dessa linha são, por exemplo,
Jacobi, Joseph de Maistre, Giambattista Vico, Herder, em suma, muitos autores desse período que acabaram fazendo críticas a certas concepções do iluminismo, como, por exemplo, a universalidade da razão, ou o progresso, a noção de que a sociedade está em constante progresso, ou a noção de que a educação é capaz de elevar o nível moral da humanidade, que era também um pressuposto de muitos pensadores durante o iluminismo. Esses vários autores, segundo Isaiah Berlin, formam uma corrente contra-iluminista. E desde muito cedo é interessante notar que o Strauss se viu atraído para isso. Ele fez uma dissertação a respeito desse pensador. E também, muito cedo, ele começou a ler Nietzsche. E ele diz para um amigo dele, Karl Lewis, que é outro filósofo importante, filósofo da história, que Nietzsche, na época que ele lia Nietzsche, ele acreditava literalmente em tudo o que Nietzsche escrevia. Então, assim, foi uma influência muito poderosa na vida dele. E fora essas influências do seu meio cultural germânico, né, ele tinha também uma influência muito poderosa pelo fato de ser judeu. Né? O Strauss era de família judia, ele próprio havia perdido a fé muito cedo, no seguinte sentido, ele não era um judeu ortodoxo, ele não tomava a tradição rabínica como a expressão pura e literal da verdade. E uma das primeiras questões que se coloca a ele como filósofo é justamente a chamada questão judaica. Muitos autores desse mesmo período refletiram a respeito da questão judaica. E qual é a questão judaica? A questão judaica é como pode se situar histórica, política e espiritualmente o povo judeu na contemporaneidade. E como esse povo, que passou por um processo também de iluminismo, porque existe o iluminismo judaico, existe uma crítica da Torá, uma crítica bíblica judaica, e todo esse pensamento ele influenciou essas comunidades, e o resultado para o Strauss era o seguinte, que não era, no entender dele, não era possível retornar a uma concepção ingênua de judaísmo, a uma concepção ingênua de ortodoxia, como se não tivesse existido uma crítica bíblica como de fato ela existiu. E o que é essa crítica bíblica? A crítica bíblica é simplesmente a crítica histórica, que foi feita desde finais da Idade Média, Renascimento, especialmente século XVII, XVIII, e que atingiu tanto a escritura sagrada dos cristãos, quanto o Antigo Testamento e a Torá, e que também floresceu nas comunidades judaicas. Essa crítica, basicamente, primeiro, negava a autoria tradicional de certos livros, ou seja, aquela atribuição de certos livros aos seus autores tradicionais, como, por exemplo, os livros de Moisés, se Moisés mesmo que os escreveu, porque a tradição diz que sim, que os livros atribuídos a Moisés, ele de fato escreveu, e muitos outros, né? O livro de Samuel, o livro dos Juízes. Em suma, se os livros da Bíblia haviam sido escritos pelos autores que a tradição consagra, se era possível falar em milagres, ou seja, a própria crença nos milagres foi criticado nesse processo de crítica bíblica, e a crítica ao caráter absoluto das instituições religiosas, ou seja, a partir do cotejo, a partir da comparação entre os costumes, as normas religiosas de uma determinada comunidade, uma determinada religião, com as outras normas, com os outros costumes, com as outras
injunções sagradas. E isso, obviamente, introduz um ceticismo em face da própria tradição judaica. Então, o Leo Strauss dizia que não era possível para um judeu, pelo menos não era fácil, né, para um judeu ilustrado, ou seja, alguém que tivesse passado por essa cultura, tivesse absorvido essa cultura, conseguir ter a mesma fé ingênua que um judeu dos tempos de Maimônides, por exemplo, um judeu dos tempos medievais, que um judeu pré-moderno, ou mesmo que comunidades ortodoxas existentes na época do Leo Strauss. Para ele isso era impossível. Por outro lado, ele sentia que havia algo de valioso no judaísmo, que havia algo de único, de muito importante no judaísmo para toda a humanidade, e o vínculo dele com o judaísmo era para ele algo caro, ou seja, era importante esse vínculo. Tanto é assim que também na sua juventude ele se aproximou de lideranças sionistas, ele conheceu algumas lideranças sionistas, e até o final da vida, já na época que ele estava nos Estados Unidos, ele considerava a importância fundamental do Estado de Israel, era um defensor da realidade política do Estado de Israel e da necessidade do povo judeu de ter um Estado para si, dado que é um povo que viveu durante mais de 2000 anos em diáspora. Então, ele sempre foi, nesse sentido, um patriota judaico. O ponto da questão judaica para Leo Strauss é como entender esse vínculo do judaísmo se o judaísmo, em primeiro lugar, não se define como um patriotismo secular. O judaísmo não é isso. O que é o judaísmo? O judaísmo é o fruto de uma aliança que o absoluto, o próprio Deus absoluto, que é diferente de todos os outros deuses das nações, que é diferente de todos os panteões em todo o mundo, em toda a humanidade, porque do ponto de vista do judaísmo, todos os outros deuses são falsos, só há um único Deus, e esse Deus é Yahvé. Este Deus faz a aliança, diz, testemunha que ele está fazendo uma aliança com um determinado povo. E a partir desse momento, esse povo recebe a dádiva, que é uma dádiva ambivalente, de ter uma aliança especial com Deus, com o próprio Deus. Então, isso é uma forma do absoluto tocar o temporal, do absoluto tocar o temporal precisamente na aliança. E essa aliança coloca sobre esse povo uma dupla tarefa. Por um lado, é preciso ser-lhe fiel. Então, é preciso ser fiel à aliança que Deus tem com o povo, e Deus é muito exigente. Yahvé é o Senhor dos Exércitos e a mão de Yahvé é bastante pesada. Então, ele exige fidelidade desse povo e, sobretudo, exige deste povo que o louve exclusivamente. Então, esse louvor deve ser exclusivo, ele não pode ser compartilhado com outros deuses. Situação muito diferente dos vários outros povos politeístas que conviveram, que coexistiram com os judeus na época da antiguidade, então mesopotâmios, egípcios, etc., depois romanos, todos esses povos que tinham panteões vastos em que era perfeitamente possível oferecer louvor, oferecer louvor religioso a múltiplos deuses, incorporar deuses de outras proveniências no panteão, como, por exemplo, Dionísio, que é um deus originalmente de uma região do Oriente, da Trácia. Ele é incorporado à religião grega e passa, os festejos e ritos dionisíacos passam a fazer parte da sociedade grega, e não havia nisso um problema tão dramático assim. Isso era possível. Em Roma, a mesma coisa, os cultos de Mitra, por aí vai. Isso não era possível no judaísmo, porque o amor e o vínculo que o povo judeu deveria ter com Deus é absoluto. Ou seja, Deus não aceita louvor de nada mais, de ninguém, de nenhuma instância. Ora,
O judaísmo é criado nesse ato fundante. O significado de ser judeu é, sobretudo, um significado espiritual. E o Levi-Strauss vai mostrar muito claramente que esse significado só posteriormente se tornará um significado social e só mais posteriormente ainda se tornará exatamente um significado racial. E que isso já é um processo de assimilação pelo qual o povo judeu passou. Então, a pergunta dele é como continuar a ser judeu sem ter a fé, a mesma fé ingênua, portanto, pré-crítica bíblica, pré-iluminismo, pré-esclarecimento, que os judeus ortodoxos possuem, que as comunidades ortodoxas possuem. Para eles, isso era impossível, pelo simples fato de que ele considerava que os argumentos da crítica bíblica estavam certos. Ou seja, uma pessoa culta, capaz de entender argumentos historiográficos, vai ser capaz de perceber que os argumentos estão certos e eles estão certos mesmo. Ou seja, a tradição tem falhas. Né? Ele nunca testemunhou um milagre, ele nunca viu um milagre na sua frente. A crença em milagres é uma crença difícil de sustentar para um homem esclarecido. Então, essa é a maneira como ele posiciona isso aí. E durante a vida inteira dele, ele refletiu nessa questão judaica. E desde logo ele afasta duas possibilidades que eram muito discutidas na época dele. A primeira possibilidade era um assimilacionismo do tipo neocantiano. Mas eu não sei se vocês conhecem a escola neocantiana, mas basicamente é o seguinte: Kant, filósofo muito importante, escreveu, entre outras coisas, alguns textos sobre religião. Ele escreveu um texto intitulado A Religião nos Limites da Razão, escreveu algumas coisas sobre as experiências místicas de um contemporâneo dele, o Emanuel Swedenborg, e se dedicou a escrever sobre religião. E o esforço de Kant é mostrar que a religião, embora seja uma necessidade, ela pode ser despojada de certos aspectos que ele considerava supersticiosos, fantasistas, exagerados, etc, etc. Ou seja, Kant passa a religião por um crivo racional, por um crivo da sua ética. Ele faz, de algum modo, a gente pode expressar assim, um iluminismo dentro da religião. Então, ele pega a religião e a iluminiza. Ora, isso foi muito influente no cristianismo, e a partir daí veio toda a teologia cristã liberal, etc. Alguns autores do século XIX que tentaram fazer isso com o cristianismo, mas foi influente também na comunidade judaica. E havia uma figura um pouco mais velha do que Levi-Strauss, contemporâneo dele, de quem ele muito aprendeu, chamado Hermann Cohen. Esse Hermann Cohen, que era judeu, e na época líder de uma escola neocantiana chamada Escola de Marburgo, escreveu justamente alguns trabalhos no intuito de trazer esse kantismo para a religião judaica. Então, ler a religião judaica como um conjunto de normativizações éticas, de injunções éticas, afastando os aspectos mais literalistas, a excessiva ritualização do judaísmo ortodoxo, a excessiva minúcia na interpretação da lei. O judaísmo ortodoxo, o rabínico, se caracteriza por uma gigantesca panóplia, um gigantesco cuidado de interpretar todos os mínimos detalhes da halakha, da lei judaica, e de aplicá-los em todos os aspectos da vida. Então, ele afasta tudo isso para ficar com aquilo que supostamente seria a essência do judaísmo, e a essência do judaísmo seria uma moral, uma moral kantiana, vinculada à ideia de santa aliança e tal.
Isso foi o esforço do Hermann Cohen. O Strauss não acredita que esse esforço seja exatamente bem sucedido e ele não vai tomar esse caminho. Ele não vai tomar esse caminho. Por outro lado, ele também não vai tomar o caminho do assimilacionismo. E o que era o assimilacionismo? O assimilacionismo era um caminho que muitas famílias judias tomaram na época, inclusive na Alemanha, antes da ascensão do nazismo. Esse era um caminho, pode-se dizer, até majoritário, e que consistia no seguinte, consistia em se deixar assimilar, ou seja, se deixar aculturar do seu judaísmo publicamente, né? Comportar-se como um cidadão, digamos assim, igual a qualquer outro, ao passo que se mantinha um certo núcleo de judaísmo internamente, ou seja, dentro, na família, no âmbito familiar. E daí o judaísmo ficava dentro da família, mas publicamente o cidadão era simplesmente mais um cidadão de um império, de um parlamentarismo, de uma terceira república, como na França, enfim, o que quer que fosse nesse sentido. Esse assimilacionismo, Strauss julgava muito perigoso e ele enxergava neste processo uma dissolução do próprio judaísmo. Ele acreditava que com a continuidade desse tipo de processo, fatalmente, a religião ia se diluir, que esse esforço de preservá-la no núcleo familiar não poderia ser tão estável, assim, tão permanente, e ele não toma essa direção. E ele também não toma a direção que foi a do seu contemporâneo também, Franz Rosenzweig, em que ele expõe no livro As Estrelas da Redenção, que é a direção de reviver um judaísmo, né, retransformar o judaísmo, criar uma espécie de mística intelectual no judaísmo. Ele também não toma essa posição. Então, a posição de Leo Strauss sobre o judaísmo é muito ambivalente, é muito complicada, só que ela não pode ser enxergada com clareza se a gente não faz a contraposição disso, a posição que ele vai tomar a respeito da herança filosófica grega. Muito cedo, como eu disse, Leo Strauss leu vários clássicos da filosofia, e um autor em especial lhe foi muito forte, foi assim, uma leitura bastante impactante para ele, foi a leitura de Platão. Quer dizer, ele diz que o áudio está um pouco baixo, é porque é o áudio do computador, infelizmente. Ele diz que Platão foi, para ele, uma abertura de perspectiva, sabe? Quando você tem uma cortina na sua frente, você abre, você vê o sol, foi isso Platão para Leo Strauss. E por que foi tão importante? Porque quando ele leu Platão, ele percebeu, e ele sentiu isso inicialmente, depois ele formulou intelectualmente, que era possível fazer filosofia tal como Platão havia feito. Que era possível ler Platão e entender o que Platão estava dizendo sem as mediações de um historicismo, ou seja, sem colocar Platão no seu contexto histórico. Se a gente for observar a nossa reação, a reação de qualquer pessoa diante de qualquer coisa que se refere a um tempo antigo, seja religião, pensamento, ou texto, enfim, é tentar explicar isso em função do contexto histórico daquele período. Então, você tenta sempre explicar a coisa em função do contexto histórico. Então, Platão pensou essas coisas porque ele vivia num contexto histórico assim assado, ele era um grego ateniense, etc, etc, etc. Ele não poderia ter vislumbrado certas possibilidades do mundo moderno. E então a gente exerce sobre o pensamento dos autores do passado um distanciamento reflexivo, que é um distanciamento reflexivo histórico. A gente percebe o peso da evolução temporal do tempo. Só que não era assim em outras épocas. Por exemplo,
Quando São Tomás de Aquino, ou Averroes, ou Alfarabi, ou qualquer filósofo medieval, lê um texto de Aristóteles ou de Platão, o que é muito claro nos comentários deles é que não há distanciamento histórico algum. Eles leem o texto como se fosse o texto de um contemporâneo. Ou seja, eles estão interessados puramente na substância do texto, nos argumentos que ali estão, nas ideias que estão vinculadas naquilo. E mais, eles consideram a possibilidade do autor estar certo. E eles debatem as teses como realidades que eles podem negar ou assumir. Por exemplo, São Tomás de Aquino escreve um longo comentário a respeito do problema da eternidade do mundo, polemizando com Aristóteles. A gente sabe que, para o cristianismo, o mundo não é eterno, o mundo foi criado por Deus. Aristóteles, seguindo aí todos os gregos, afirma a eternidade do mundo, ou seja, o mundo sempre existiu, houve sempre uma matéria-prima e você tem um mundo em sucessivas e sucessivas transformações, mas não há de se falar numa criação ex nihilo, numa criação do nada. São Tomás de Aquino escreve um texto longo para refutar essa visão. E ele o faz enxergando nos averroístas e no próprio Aristóteles contemporâneos dele. Não existe distanciamento histórico, não existe explicação do pensador a partir das causas históricas e do contexto e da realidade. E quando Lévi-Strauss leu Platão, ele sentiu que era possível fazer isso. Mas havia ali para ele duas grandes dificuldades. Havia essa dificuldade, ou seja, a prevalência na prática da filosofia do método historiográfico e a própria força de uma corrente intelectual chamada de historicismo, que basicamente afirma a tese segundo a qual é impossível compreender diretamente o pensamento de qualquer indivíduo ou coletividade do passado. É necessário entender a historicidade desse pensamento e, portanto, retirar dele a chance de se dizer que ele é verdadeiro enquanto tal. Então, não é que Aristóteles acertou ou ele tem uma tese verdadeira quando ele fala que a virtude é um hábito, é uma disposição, né? E que a virtude está entre dois extremos que são os vícios. Não. Aristóteles disse isso, é preciso entender isso no contexto histórico dele, e então você extrai a verdade, mas essa verdade é histórica. Então, no fundo, o que existe é um distanciamento reflexivo historiográfico que a gente faz em relação ao acervo do passado. Isso, basicamente, é uma aplicação do historicismo para a história da filosofia. Strauss achava que era possível superar isso aí. E ele também achava que era possível fazer filosofia política e fazer filosofia moral como ciência enquanto tal. Ou seja, as investigações de Platão, de Aristóteles, de outros clássicos, elas se denominavam pela palavra grega episteme, que quer dizer ciência. Então, quando eles estavam fazendo filosofia, eles não estavam fazendo outra coisa que não é ciência. Não, eles estavam fazendo ciência. E as questões que os filósofos se colocavam eram questões que envolviam valores. O que é a sociedade justa? O que é a justiça? O que é a virtude? O que é o bem? Como obter, né? Como construir uma sociedade justa? Como obter a virtude? E por aí vai. Todas essas questões são questões que envolvem valores. E o modo como os filósofos clássicos respondem a essas questões é um modo direto, no seguinte sentido: eles acreditam estar de posse da verdade acerca dessas questões. Ou seja, eles acham que é possível dizer o que é a virtude e que essa tese pode ser contraposta ou assumida como um dado da realidade. Então é possível conhecer objetivamente o que é a virtude, é possível conhecer objetivamente o que é a sociedade justa, é possível conhecer objetivamente
como se faz para construir a sociedade justa. Que esses conhecimentos eles não são, portanto, uma expressão da cultura ou de uma perspectiva individual ou dos valores específicos que o indivíduo tem. Não, eles são expressões da própria realidade. Portanto, é possível conhecer diretamente, metafisicamente, essas realidades. Essa é a ideia de Lévi-Strauss. E essa compreensão da filosofia entra em choque com a maneira como as ciências sociais e a própria ciência política se constituíram a partir da distinção entre fatos e valores. Na ciência natural, na ciência moderna, aconteceu um fenômeno que ele explica, que é o seguinte: se faz ciência moderna com isenção do homem. A ideia que você tem da perspectiva da ciência é que não haja nenhuma subjetividade, nenhum valor, nenhuma questão que envolve o homem. Então, por exemplo, esse copo aqui, né? A fórmula que descreve a queda desse copo, a fórmula que aplica a lei da gravidade descreve a queda desse copo, a fórmula newtoniana que faz isso, existe independentemente de qualquer questão humana. Não está envolvido aí subjetividade do sentido, não está envolvido aí intencionalidade, não está envolvido fenomenalidade, percepção, nada disso está envolvido, nada humano está envolvido. O que está envolvido é uma descrição matemática do movimento. Não é possível fazer isso quando você tem uma questão relativa às virtudes. A virtude, a busca da virtude, é a busca de algo que diz respeito à intencionalidade, à fenomenalidade, à percepção que o ser humano... E aí, quando eu falo subjetivo aqui, eu não estou me referindo ao relativo. Eu estou falando subjetivo no sentido de que é do sujeito, entende? Como, por exemplo, eu estar olhando para essa câmera, a minha visão dessa câmera, que ela é preta, isso aí é subjetivo porque é uma experiência do sujeito, uma experiência que eu tenho. Quando eu olho o copo, vejo o fenômeno natural, eu estou tendo uma experiência. Mas a descrição matemática e a prova empírica, ela retira do que ela é o olhar subjetivo. Não é mais um olhar subjetivo. Isso é impossível de fazer quando você está falando de virtudes, quando você está falando de justiça. É absolutamente impossível fazer isso. E qual é o ponto? A ciência social, conforme Weber mostra, tenta fazer, ela vai operar de forma muito similar à ciência natural. Ela vai fazer uma distinção entre fato e valor, vai fazer as duas essa distinção, e vai entender as duas coisas como esferas separadas da investigação do cientista social. E aí a pergunta que logo aparece é o seguinte: mas os seres humanos agem em função de valores. Se eu, por exemplo, sei lá, é para mim um valor conhecer certas coisas. Então eu ajo desejando conhecer, portanto eu vou lá, me informo, procuro os livros, enfim. A minha ação individual é uma ação que se pauta pelo valor do conhecimento para mim. Portanto, eu tenho uma valoração subjetiva do conhecimento e daí uma ação que vem em consequência dessa valoração. A mesma coisa nos casos das coletividades. Por exemplo, se a coletividade admira um determinado cidadão e apoia politicamente esse cidadão e vai lá numa eleição e vota nesse cidadão. Bom, a coletividade está fazendo um ato que pode ser descrito fisicamente, que é o ato, né, o movimento físico de ir e votar e performar uma série de ações, isso pode ser descrito fisicamente, mas este ato, para o cientista social, que é um ato social de uma coletividade, ele é feito em função do valor que a coletividade atribuiu àquele indivíduo, portanto, que levou a coletividade a agir desse modo. Ora, o que é que faz o cientista social weberiano? Ele
vai analisar a relação entre a minha ação e o meu valor, entre a ação da coletividade e o valor que a coletividade atribui àquilo ali. E vai ver se essa ação está ou não em conformidade com o valor, se ela é racional em função daquele valor, ou se é, por exemplo, uma ação completamente irracional em função do valor. Por exemplo, vamos supor que eu valorize o conhecimento, mas eu não faço absolutamente nada para buscar o conhecimento. Eu fico o dia inteiro na minha casa fumando maconha e olhando para o teto. Então, a minha ação, ela não é racional em função do meu valor. O que o cientista social weberiano não vai fazer, ele não pode fazer, é se posicionar enquanto cientista a respeito da validade ou da veracidade dos valores dos indivíduos e das sociedades. O que isso significa? Significa que ele vai olhar os vários indivíduos e as várias sociedades e vai enxergar esses indivíduos agindo de forma diferente, em função de valores diferentes, as sociedades funcionando de maneira diferente, em função de valores diferentes, e ele não vai poder, enquanto cientista, dizer esse valor é certo, este é errado. Ele não vai poder fazer o julgamento. Ele pode fazer o julgamento enquanto pessoa privada, porque ele é um ser humano como qualquer outro. Então, no momento que ele não está fazendo ciência, ele pode fazer o julgamento. Mas ele não pode fazer o julgamento enquanto cientista. Ou seja, ele não pode ter a mesma posição platônica ou aristotélica de estipular o que é o verdadeiro, o que é o falso, no que se refere aos valores humanos ou à virtude. Ele não pode fazer isso. No momento que ele está fazendo isso, ele não está mais fazendo ciência, né? É óbvio que Weber percebia que a escolha do material de estudo do cientista social era uma escolha motivada por valores. Então, por exemplo, ele estudou a relação entre capitalismo e protestantismo. Por que ele estudou a relação entre capitalismo e protestantismo? Porque era importante para ele entender certos aspectos do mundo moderno. Ele vinha de um meio social e cultural protestante, ele enxergava nisso aí alguma pista para entender o espírito do capitalismo, e daí ele se aprofundou. É óbvio que a escolha do que é relevante, do material relevante, do material a ser examinado, ela é pautada pelos valores do pesquisador. Entretanto, quando o pesquisador está fazendo o trabalho de ciências sociais, o que lhe importa é discriminar e estabelecer com riqueza de prova histórica, ou seja, provando historicamente, mostrando em documentos, fatos, textos, etc., quais os valores dos agentes que ele está estudando, por que esses valores têm a ver com certos fatos e qual a inter-relação entre esses fatos e os valores. Ele não se posiciona enquanto juiz dos agentes, nem das coletividades, porque ao fazer isso ele não está fazendo ciência. Essa é basicamente a distinção fato e valor. Se vocês estão acompanhando até agora, vocês devem ter percebido que essa distinção é fatal para a maneira como Lévi-Strauss pretende fazer filosofia. Então, ele precisa superar essa distinção de algum modo. E ele tem uma série de argumentos para superar essa distinção. Primeiro, ele vai argumentar dizendo que Weber incorre em uma série de contradições performativas. Ou seja, ele não segue perfeitamente o ideal que ele prescreve. Ou seja, ele acaba incorrendo em julgamentos de valores enquanto está fazendo ciência. Ou seja, ele entra em contradição com a premissa dele, que é a distinção de fatos e valores. Por exemplo, quando Weber afirma que a ciência é boa porque ela incrementa a racionalidade humana. Então, ele considera que a racionalidade humana é um valor enquanto tal e por isso a ciência deve ser realizada. Então, a ciência é realizada porque o conhecimento é melhor do que a ignorância. Mas quem diz que o conhecimento é melhor que a ignorância? Isso é um julgamento de valor. Alguém poderia perfeitamente preferir a ignorância ao conhecimento. Então, esse é um momento que ele acaba incorrendo nesse erro.
E notem vocês, não é um erro individual, é um erro estrutural. Todo cientista social, para fazer ciência, ele precisa considerar que o incremento da racionalidade é algo melhor do que a ignorância, porque ele está fazendo ciência. E, ao fazer isso, ele introduz como premissa da atividade dele um valor. E alguém poderia objetar, sim, ele introduz premissa como valor, mas ele não está fazendo ciência sobre isso. Então, faz parte daquela pré-condição metodológica a qual eu acabei de aludir. Não exatamente, não exatamente. Por que que não faz? Porque aí não é um valor pela escolha do objeto, é um valor para haver um objeto, é um valor para haver a própria ciência. E esse valor, ele não é contingente em relação às possíveis pesquisas que podem ser feitas. Em outras palavras, não é que diversos valores possam orientar distintas pesquisas. Não. O valor segundo o qual a ciência é melhor do que a ignorância deve orientar todas elas. Portanto, ele está na própria estrutura do fazer do cientista social. Isso o Strauss demonstra no texto dele, no capítulo do direito, História do Direito Natural, que é o capítulo que ele dedica a Weber. Então, ele mostra que Weber incorre nesse primeiro ponto. Segundo, ele vai mostrar que a distinção fato e valor conduz ao niilismo. Por que ela conduz ao niilismo? Precisamente por isso que eu acabei de demonstrar. Se o cientista não pode dizer de forma científica que um determinado agente está objetivamente errado, ou que uma determinada coletividade está objetivamente errada, se ao fazer isso ele está se posicionando de maneira arbitrária e irracional, se ele não tem o respaldo científico para fazer isso, isto significa que é impossível afirmar a objetividade de nenhum valor. Se nenhum valor pode ser afirmado, então não existe maneira de você conduzir a vida. Você cai numa espécie de vacuidade da condução vital. Você entra numa vacuidade. E as consequências disso aí foram extraídas por Nietzsche. Por isso, Leo Strauss admirava tanto a obra de Nietzsche, porque para ele, Nietzsche conseguiu extrair essas consequências de maneira muito viril. Ele enfrentou o problema e extraiu as consequências. E Nietzsche, de fato, vai afirmar que a cultura europeia moderna nos conduz ao niilismo. Você tem uma longa marcha rumo ao niilismo. E qual é a opção de Nietzsche, que de alguma maneira Weber também entreviu? É a opção de louvar a autenticidade, a própria pulsão vital. Ou seja, eu ajo assim, não em função de qualquer racionalidade, não porque eu esteja amparado numa cosmovisão qualquer, eu ajo porque é a minha vontade. Então você afirma a sua vontade, mesmo sabendo-a irracional. Para Nietzsche, a origem de todas as culturas está aí. Ele não acha que nenhuma cultura tem um lastro metafísico, entende? Que nenhuma cultura tem um lastro na realidade. Todas as culturas são expressões de uma vontade coletiva poderosa que se impõe, mas que nenhuma delas tem base. Todas elas são baseless. Né? E Weber, de alguma maneira, entrevê também essa opção quando ele fala da ética da autenticidade. E quando ele diz que é preferível uma opção com paixão por uma opção sem paixão. E a réplica que Leo Strauss faz a Weber é tremenda e é muito forte porque estava naquele contexto do entreguerras, da Segunda Guerra Mundial, aquele contexto em que o niilismo alemão se transformou numa afirmação de racionalidade através dos nazistas. Então, isso tem uma força profética bastante grande. O Leo Strauss vai dar a seguinte réplica, ele vai dizer, não, se você coloca como critério a paixão para dizer que uma ação é melhor do que a outra, então você pode ter uma paixão pelo grotesco.
uma paixão pelo horrível, uma paixão pelo destrutivo. Não há meios de legitimamente discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o que é correto e incorreto, porque todos os valores não têm base. Portanto, você está no niilismo, portanto, você abre a porta para o direito do mais forte, para a afirmação da ação mais passional, ainda que seja uma paixão negativa, ainda que seja uma paixão satânica. Então, é assim como ele vai mostrando as várias contradições da distinção fato e valor. E daí ele faz o seguinte apelo: olha, é preciso retornar ao modo de fazer filosofia dos clássicos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de uma leitura extremamente minuciosa dos textos antigos. Os alunos de Strauss dizem, todos são unânimes em dizer que ele era um grande leitor de textos. Então, costumeiramente, ele pegava um texto de filosofia e começava da primeira linha e lia a frase e perguntava o que o autor está dizendo, por que ele disse isso. E aí ia para a segunda frase, fazia a mesma coisa, ia frase. Durava muito tempo. Pegava um diálogo de Platão e podia passar um semestre inteiro discutindo frase a frase os diálogos platônicos. E esse modo de ler, ele dizia que era como enrolar um brandy, uma espécie de conhaque, na língua, ou para quem gosta de whisky, é como enrolar um whisky sofisticado, um whisky velho na língua. Essa maneira de ruminar o texto, de ler o texto devagar, no meu entender, é a maneira de se ler textos de filosofia. Tem que ler assim. Os grandes autores clássicos, todos têm que ser lidos dessa forma, muito devagar, frase a frase. E ao fazer isso, qual era a intenção do Strauss? A intenção dele era mostrar que os nossos dilemas já foram, por incrível que pareça, já foram prefigurados pelos autores clássicos e, portanto, era possível extrair a resposta, ou as respostas, de forma objetiva deles. Então, uma leitura de Platão, uma leitura de Aristóteles apontava a verdade, poderia apontar a verdade, independente da distinção fato-valor, independente do distanciamento reflexivo do historicismo. Bom, a gente já perdurou aí uns 50 minutos. Como eu disse, eu preferia explicar poucos pontos de forma bem minuciosa do que explicar aqueles pontos todos de forma en passant. Agora eu quero saber algumas perguntas que vocês possam ter. Bem diferenciado do céu. E vocês acham interessante ou não? Eu não estou ouvindo direito. Faz o seguinte, você tem como escrever aqui? Que foi, Ricardo? Uma menina começou a falar e aí ela parou, porque eu disse que não estava ouvindo. Não, mas não tá ouvindo porque tá todo mundo mutado. Não, pô, mas eu acabei, então ela estava falando outra coisa. Eu perguntei se havia alguma questão aqui. Pessoal, tem alguma dúvida? Manda aí no chat. Bom, espera um pouco, senão... Então, aqui perguntou, Thiago Basso, dá para ser conservador e niilista? Como é que é? Ele perguntou logo no começo. Dá para ser conservador e niilista? Se dá para ser conservador e niilista? Olha, sinceramente, eu acho muito difícil. E, assim, para te responder isso de uma maneira mais profunda, eu vou citar uma polêmica que houve entre Leo Strauss e os adeptos de Burke. A gente sabe que Burke é um autor seminal para o conservadorismo. E Burke tem ali nas Reflexões da Revolução na França o seguinte argumento contra os adeptos da ideia do direito natural,
que eram seus contemporâneos, ou seja, da ideia de que existem certos direitos do homem enquanto homem, aquelas ideias iluministas desenvolvidas, né, na Revolução Francesa, por Locke, etc. A argumentação dele é dizer que isso não existe, porque os direitos eles são frutos da evolução histórica das várias sociedades. Então, não faz sentido estipular um conjunto abstrato de direitos do homem, ao invés de olhar como se deu a evolução dos costumes sociais. Então, a evolução dos costumes sociais dá os direitos. Mas os direitos do homem eles são essencialmente consuetudinários, eles são essencialmente produtos do desenvolvimento histórico. Lévi-Strauss vai dizer que essa atitude, embora ela seja conservadora, no fim das contas ela é extremamente revolucionária, no entender dele. E ele faz essa observação a toda a escola histórica alemã, dos organicistas do Estado e tal. Por que ele faz essa observação? Ele diz isso porque a ideia de que os direitos vêm de uma evolução histórica dissolve a essência humana. Segundo ele, o pensamento clássico era o pensamento do direito natural, da lei natural. Por quê? Porque há uma natureza humana. E desta natureza humana é possível inferir o que é a virtude, o que o homem deve fazer, o que ele não deve fazer. Então, as obrigações, as virtudes vêm da natureza humana, portanto, os direitos também vêm da natureza humana, e esta natureza ela é uma e a mesma em todos os lugares e em todas as épocas. E isso torna possível a criação de um direito natural objetivo, que foi o grande esforço de São Tomás e Grócius, e depois dos modernos também. E, claro, ele faz uma distinção entre o direito natural dos modernos e o direito natural dos antigos, mas, enfim, isso não importa. O que importa aqui é que ele contrapõe isso a uma visão historicista de Burke, segundo a qual os direitos emergem da evolução histórica, portanto não há de se falar em direito natural, portanto não há de se falar em essência humana. E ele diz que isso é revolucionário. Então, de alguma maneira, o que você pode perceber aí é o seguinte, é que se o historicismo conduz ao niilismo, se há uma condução ao niilismo, e se Burke é um autor historicista, de algum modo a visão de Burke pode conduzir ao niilismo. Então, da perspectiva do Strauss, talvez um conservador burkiano, no fundo, simplesmente não tenha tirado todas as conclusões das suas premissas. Ou seja, ele tem várias premissas aí que conduzem ao niilismo, mas ele não tirou todas as conclusões delas. Entendeu? Ó, surgiu uma pergunta aqui: o existencialismo que deriva do niilismo ativo não seria uma resposta até o crise ética? O existencialismo é uma tentativa de resposta a isso. A questão do existencialismo e a falha dele para Strauss é que o existencialismo coloca essa resposta justamente nessas pulsões vitais nietzschianas. Porque qual é a resposta do existencialismo? Por exemplo, quando Camus fala do absurdo, qual é a resposta que ele dá? Como buscar a autenticidade na sua própria existência? A partir do quê? De qual razão? Ou é a partir do fundo irracional da existência humana? É a partir do fundo irracional da existência humana. Então, no fim das contas, para Strauss, o existencialismo não resolve o problema do niilismo. Professor Cabum, pode falar sobre a visão do Strauss sobre Hobbes, Maquiavel e Nietzsche na formação do pensamento político moderno? Claro. A visão do Strauss é o seguinte: para ele, existem 3 ondas da modernidade, 3 fases da modernidade. A modernidade começa com a primeira onda, que é a onda maquiavélica e hobbesiana. E qual é essa onda? É o seguinte: a grande novidade que Maquiavel descobriu na filosofia política não foi simplesmente instilar o príncipe a cometer, enfim, atos cruéis ou
recomendar que ele seja duro com os seus adversários. Todos os príncipes, todos os governantes, em todas as épocas, sempre cometeram atos cruéis, sempre foram duros com os seus adversários. Não há novidade nenhuma nisso. O que há de novidade é a transformação da filosofia em algo da filosofia política em algo puramente técnico. Ou seja, é jogar fora toda a discussão e toda a especulação a respeito do que é o bom governo, do que é a virtude do governante, quais são as qualidades prudenciais do governante, jogar tudo isso para escanteio e conceber a ciência política como uma ciência técnica da manutenção do poder, como uma ciência técnica de como ficar no poder independentemente de qualquer outra questão. Quando Maquiavel faz isso, ele abre espaço para um modo de enxergar a política que nunca saiu nessa esquina, que a gente nunca voltou atrás, digamos assim. Ele abre espaço para uma nova percepção, uma nova sensibilidade da política, que é a política enquanto técnica, política enquanto técnica de governo. E o que é que faz Hobbes? Hobbes aprofunda esse trabalho na medida em que Hobbes tenta derivar todas as construções políticas de um único princípio, que é o medo da morte violenta. Então, a partir do medo da morte violenta, ele constrói o edifício dele inteiramente, e é um edifício completamente técnico. Ele constrói como se fosse um geômetra. Explicitamente, ele usa os métodos cartesianos, os métodos matemáticos, geométricos, como modelo para construir o Leviatã. Ele começa o Leviatã discutindo sobre a percepção, né, sobre a cognição, a razão, a sensação, e daí ele vai construindo isso até que ele chega no final do livro sobre o estado de trevas, o estado cristão. Quando Hobbes faz isso, ele também dá um passo na modernidade, que é transformar a questão política do direito natural em uma questão puramente de direito e não de lei natural. O modo como os antigos enxergavam o direito natural era o seguinte: eles postulavam a existência de uma lei cósmica, ou seja, de um modo como o mundo, o cosmos funcionava, e daí o homem, dentro desse cosmos, tinha que agir desse modo para ter uma harmonização com o cosmos. Então, o ponto sempre era a harmonização da ação humana com o cosmos. O direito natural moderno, que Hobbes inicia e Locke vai prosseguir, é diferente. Então, não se trata da harmonização do homem com o cosmos, porque não há mais essa relação na medida em que a natureza ela não é mais um cosmos. Ela é um objeto de estudo científico. Portanto, ela é um objeto de estudo mecânico, né, geométrico, e ela não tem mais nenhum significado. O significado é despojado, é destituído da natureza. Então, o que é o direito natural moderno? O direito natural é a inferência jurídica, política, ética das faculdades humanas de poder e liberdade. Então, o poder e liberdade, as faculdades humanas, sensação, percepção, etc. Daí é inferido os direitos e daí você constrói, né, você faz a elaboração política social. É completamente diferente da noção de direito natural dos antigos, que pressupõe a lei cósmica e, portanto, pressupõe que a essência humana esteja harmonizada com a lei cósmica. Então, o ponto de Maquiavel é a descoberta da técnica como política, e o ponto de Hobbes é a transformação do direito natural. E esses dois pontos vão nos acompanhar em toda a trajetória histórica até hoje. De lá até hoje, isso não vai desaparecer. E no caso de Nietzsche, é exatamente aquilo que eu já citei anteriormente. Nietzsche é o grande autor que formula as consequências radicais do niilismo europeu. Então, ele enxerga as consequências máximas do niilismo europeu e, com essas consequências, ele dissolve a noção de ciência, ele dissolve a noção de filosofia, ele dissolve a noção de solidariedade, ele dissolve a noção de sociabilidade. Tudo isso é destruído. Nietzsche tinha uma frase que ele gostava de dizer, ele falava que ele filosofava com um martelo,
filosófico com um martelo. Pois é exatamente isso. Ele usava a marreta e quebrou esses ídolos todos. E ele mostra que a morte de Deus conduz à morte de todos esses ídolos. E qual é a afirmação dele? A afirmação dele é o seguinte, olha, nós estamos nos precipitando com uma crise espiritual total, em que o último homem é um homem desmilinguido, é um ser completamente sem convicção, é um ser completamente fraco, mas que da morte desse último homem há de nascer um Übermensch, um super-homem, que faz o quê? Qual é a transvaloração de valores que o Übermensch faz? O Übermensch não coloca outros valores. Não se trata de pegar os valores que estavam e substituí-los por outros. E isso estaria dentro de uma perspectiva normativa, normal das coisas. Não. O Übermensch destrói a noção de valor enquanto algo objetivo ou metafísico. Ele afirma a sua vontade. Ponto. Acabou. E isso se introduz na modernidade. É engraçado porque o Alan Bloom extrai disso umas consequências bem curiosas. Ele diz o seguinte, toda essa ética que a gente tem, essas expressões que a gente ouve, até de qualquer blogueirinha aí, de qualquer mina do PBB, não, nós temos que ser sinceros, o que importa é a sinceridade, o que importa é a autenticidade, você tem que expressar o seu interior, etc. Isso é nietzschiano, assim como russoniano. Então, essas pessoas, elas têm atitudes psicológicas e valorizam esse tipo de expressão sem o saber, porque elas estão dentro de uma atmosfera criada primeiro por Rousseau, mas de fato radicalizada por Nietzsche. Alejandro Segovia. Então, para o bem da massa, é preciso que esta tenha um propósito? Seria o absurdo pesar demais para a razão humana? Não, para Lewis Strauss, o absurdo é falso. Ele acredita, veja, é o que eu estou dizendo, da perspectiva de Lewis Strauss, não só é possível, mas é necessário restaurar o sentido de fazer filosofia política clássica. Portanto, ele não acha que haja absurdo. Ele acha que há uma essência humana, que é possível conhecê-la, que você pode conhecê-la. E, assim, eu não cheguei a citar aqui exatamente a relação entre isso e o judaísmo, mas existe. Também é um negócio bastante complicado. Mas ele acha que isso é possível, que é possível conhecer objetivamente as coisas e que o meio de fazer isso é retornar aos clássicos. Através do quê? Através da leitura, de uma leitura muito cuidadosa dos textos. De tal forma que você encurte o distanciamento histórico do texto e chegue à essência, à substância direta do texto, pela leitura daquilo ali. Então, ele não acredita que o absurdo é assim, intransponível. Vinícius Velhotti. Foi feita uma pesquisa no ZELA sobre qual é a religião predominante do país entre os jovens e o resultado foi creio em um tipo de teísmo moralista, ou seja, Deus existe, mas não é importante, eu devo ser uma boa pessoa, não por conta do receio do pecado, mas simplesmente porque isso é socialmente aceito. Qual seria a análise e previsão de Strauss sobre isso? Olha, se Strauss visse essa pesquisa, certamente ele diria que isso aí é fruto de um pensamento russoniano. E isso que você está falando se aproxima não tanto daquele deísmo inglês, né, que existiu no período do iluminismo, que era um deísmo meio seco, a partir da simpatia e tal. Isso se aproxima muito da visão que Rousseau tem num capítulo do seu livro pedagógico, Emílio. Rousseau escreve no Emílio um diálogo entre um vigário e um indivíduo que perdeu a fé. E o cara que perdeu a fé, a perdeu porque viu um bocado de putaria, sacanagem na religião e tal, acabou descrendo dos homens e, por consequência, descrendo da própria religião. E aí ele conversa com esse sujeito e o vigário ele vai mostrando a ele o seguinte, que não importa. O que importa é ele ter a sua luz interior, a sua lumière intérieure, a sua luz interior, ser uma boa pessoa, querer ser uma boa pessoa e acreditar em Deus sem se preocupar com a questão do mal, com problemas teológicos, com nada disso. Que o seu interior lhe conduz à percepção de Deus e que ele tem que ser uma boa pessoa e ao ser uma boa pessoa ele está sendo verdadeiramente cristão, ao passo que os outros não estão sendo cristãos, independentemente de qualquer dogma, de qualquer noção de pecado, inclusive é abstraída a noção de pecado.
essa forma de pensamento religiosa, eu acho que é a forma dominante da sensibilidade de qualquer contemporâneo, em qualquer lugar, inclusive no Brasil. Leio O Príncipe, leio Maquiavel há muito tempo, não vejo O Príncipe como livro de filosofia, mas apenas uma apresentação de exemplos práticos e funcionais de líderes anteriores que foram bem-sucedidos na identificação das virtudes aristotélicas exigidas pela igreja, porém que nem ela tinha. Olha, Hugo Bueno, eu acho que você deve ler O Príncipe de novo. Eu sugeriria a você que lesse as reflexões sobre Maquiavel do Lewis Strauss. Quando você lê esse livro, você vai ver que há muito mais coisa no Príncipe do que essa frase apresenta. É muito, muito, muito mais profundo do que parece. Mas, de fato, numa leitura à primeira vista, não parece ser muito mais do que isso, não. Flávio Queiroz. Teremos essa oportunidade de obter esse conteúdo maravilhoso dos dias e o conteúdo de hoje em podcast é um futuro não tão distante. Então, Flávio, eu não sei, eu vou ver mais ou menos, porque eu fiz, na verdade, um teste aqui. Fiz um teste com vocês, que foi o seguinte, eu propositadamente, eu dei uma aula muito lenta e cheia de idas e voltas e digressões, entendeu? Não foi tipo, eu peguei, e aí, vamos estudar um negócio, e fui falando assim. Eu fiz do jeito que eu gosto mais, né? Que eu prefiro desse jeito. Mas eu tenho que ver a receptividade das pessoas, porque às vezes é cansativo acompanhar isso aí, a pessoa fica confusa, sabe? Tem que ver a dinâmica disso em termos didáticos. Porque eu sei o seguinte, vai haver um app do MBL no qual eu vou dar aulas. Eu posso dar aula de 3 maneiras diferentes. Eu posso dar aula muito parecida com um vídeo no YouTube, né? Que é uma maneira boa de você ter o assunto, mas eu acho que acaba sendo sempre superficial. Eu posso dar uma aula mais estilo Olá, você fazer um panorama, ou posso tentar dar uma aula mais parecida com o que eu fiz aqui, ou até mais específico, porque eu acho que eu ainda fui insuficientemente específico, deve ter sido bem mais pormenorizado e bem mais devagar do que eu fui aqui. E aí vai depender do que eu vou ver. Show, como funcionará? Será paga, tipo um curso, corte do MBL? Então, eu não sei exatamente os detalhes disso aí. Eu sei que vai ter o app, tá para sair, tudo acabou parando, né? Quarentena, coronavírus.